A década de 2000 foi recheada de filmes slasher que acabaram se tornando verdadeiros clássicos para os fãs do gênero terror, como Jogos Mortais, Pânico na Floresta, Olhos Famintos e vários outros, sempre introduzindo vilões icônicos. Mas é claro que nem só de clássicos um subgênero vive. Corriam pelas beiradas personagens undergrounds que vira e mexe retornam para nos lembrar disso, como por exemplo Mick Taylor de Wolf Creek, os Deformados de Viagem Maldita, o Michael Jackson de A Casa de Cera, e esse também é o caso de Jacob Goodnight, do filme See No Evil, no Brasil conhecido como Noite do Terror, mas lembro-me bem, era vendido no camelô como O Colecionador de Olhos. Não foi por acaso que a imagem de um homem acompanhado de um gancho maligno e lógico de uma careca exageradamente brilhante marcou várias infâncias no ano de 2006. Ele era uma espécie de Jason Voorhees que teve a chance de crescer ao lado da sua carinhosa mamãe. Um agente penitenciário tem a ideia de mula de levar um grupo de detentos para um velho hotel abandonado, a fim de fazer um serviço comunitário para reduzir as suas sentenças. Só que quando dois deles resolvem explorar o hotel mais a fundo em busca de um tesouro esquecido, eles descobrem que não estão sozinhos por lá. Um brutamontes de 2,5 metros de altura começa a atacá-los com o maior nível de brutalidade possível. Até aí tudo bem, mas o grande porém é que esse assassino não apenas gosta de arrastá-los diretamente para o réu, mas também curte arrancar e colecionar os seus olhos. Eu sou o Wes do Cinemania e finalmente chegou a hora de falarmos de See No Evil, mais um filme slasher dos anos 2000, por que não? Mas antes de vermos, ou não, o verdadeiro mal, peço que deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo, beleza? Preparados? Hora de enxergar o pecado. Se der. O filme foi produzido pela World Wrestling Entertainment, a WWE Films. Sim, a produtora de filmes da WWE, que por sua vez era uma produtora de luta livre fake, evidentemente. Ela foi a casa do Dwayne Johnson, do John Cena e dele, Glenn Jacobs, mais conhecido como Kane. E o bicho é gigantesco. Essas lutas da WWE eram muito hardcore, só tinha cara absurdo e eram muito engraçadas também. Então a WWE Films viu em Kane esse maluco que parece uma geladeira Brastemp do inferno, mais um potencial brucutu, só que em um filme de terror. Então eles se juntaram à distribuidora Lionsgate, que ao mesmo tempo nos faz lembrar diretamente de O Albergue e Jogos Mortais. E o See No Evil lembra mesmo a fotografia suja e a edição alucinada de Jogos Mortais, que tinha sido lançado um ano antes. Mas já vamos diminuir as expectativas porque não é desse nível de filme que a gente tá falando. O diretor escolhido foi o Gregory Dark, o diretor e roteirista de uma produtora de filmes chamada Dark Bros, uma produtora de filmes. Tanto Gregory Dark quanto o roteirista Dan Mandigan, que trabalharam juntos no filme New York Hooker, Jason Working, sobre uma moça trabalhadeira, vieram fazer um filme de terror. Engraçado que See No Evil não tem cenas de sexo explícito, na verdade ele meio que dá uma sacaneada nisso, o que é bem surpreendente, né? Bom, com esses envolvidos e com a proposta de ser mais um filme de um serial killer genérico, ele tinha tudo pra dar muito errado. Será que deu? Eu sei que errado mesmo foi essa adaptação do título no Brasil. De Não Veja o Mal foi pra Noite do Terror. O Colecionador de Olhos, como eu citei, é muito mais da hora. Com esse título genericaço, é difícil encontrar esse filme pra assistir hoje em dia. Tanto que eu só encontrei ele numa qualidade bem merda. O famoso dá pra ver, sorte de quem tem o saudoso DVD. Bom, vamos para a história e em paralelo eu vou contando mais. O filme começa mostrando um trailer, um lugar podre que parece abandonado. E perceba, aparece um cara em aflição de frente para a parede de um cômodo, como se estivesse em alguma espécie de castigo. Noite do Terror. Corta então para uma viatura com 2 policiais que foram chamados para uma ocorrência nessa casa, em que os vizinhos reclamaram de um som alto. E realmente havia um cântico infantil ecoando nesse lugar. Quando eles escutam um grito feminino vindo de dentro, eles resolvem entrar. Péssima escolha. As paredes desse lugar estavam pintadas de sangue, com marcas de mãos e tudo mais. Detalhe para a edição meio esquizofrênica que eu citei, tem um zoom absurdo simplesmente do nada nas pessoas. Mas tudo bem. Ao que parece, estava
acontecendo alguma espécie de culto, algo assim. De repente, surge uma mulher nesse quarto e quando o policial olha pro seu rosto, adivinha? Ah, meu Deus. O outro toma uma machadada na cabeça e o coitado do policial tem o seu braço decepado por um carecão. A sorte foi que ele conseguiu atirar na cabeça do desgraçado, que desapareceu. Quanto à mulher misteriosa, é isso mesmo. Os seus olhos foram belamente arrancados e ela tá de boa. Com o pedido de ajuda do Tira, a polícia consegue salvar tanto ele quanto a garota que já não via a hora de ir embora, pois ela e mais 7 pessoas estavam nesse cativeiro. Só que essas pessoas não tiveram a mesma sorte. 4 anos depois. 4 anos depois, o policial que sobreviveu chama-se Frank Williams e ele ficou desbraçado mesmo, agora só com uma prótese. Detalhe que em 4 anos ele ficou mó calvão. Uma coisa é perder o braço e outra é perder o cabelo, porque o braço dá pra substituir. E o cabelo como é que faz? Como já diria William Bloodworth, a calvície não gosta de ser enganada. Nós, os machos, sabemos que ela chega para todos. Tranquilo, mas isso aí de ficar planejando a carequice, coleção de boné, ou fazer igual a mim, né? Deixar o cabelo crescendo parecendo uma Mata Atlântica, achando que vai ficar igual o Jacob Goodnight, brilhoso, só que fica uma parada meio sinais, assim, um buraco no meio da plantação. Véi, coisa de 2006. Hoje a gente tem a Manual, que te ajuda no conforto da sua casa e com todo o acompanhamento clínico que conta com o apoio de médicos especialistas. Eu sei que você, falando comigo, pode estar meio reticente a iniciar um tratamento de vez, mas se liga, a Manual te envia tudo nessa caixa bem discreta, bem, né, parece uma caixa meio genérica, mas quando você abre, você dá de cara aqui com o seu fio de esperança. Literalmente. São todos os produtos com tratamentos comprovados pela ciência e com fórmulas manipuladas por farmácias autorizadas pela Anvisa. E relaxa que a entrega é rápida, gratuita e digo mais, você vai ter um tratamento personalizado para o seu caso. O meu caso é que tá evaporando, sumindo o cabelo aqui na frente, ó, da minha cabeça. Se fosse outro lugar seria bizarro também, né? Mas é só aqui na frente, ó, o maluco é diferenciado. Então eu preencho o questionário e eu vou ter um atendimento personalizado, um tratamento personalizado aqui pro meu caso bizarro. E se você quiser um tratamento individual, até mesmo tirar dúvidas ou ajustar o seu procedimento, você vai ter acesso ilimitado a especialistas durante o tratamento. Mas maníacos, o segredo é a constância, então você tem que ter um tratamento contínuo para ter um resultado da hora mesmo. Ainda bem que eles me acharam, agora eu vou me tratar porque o pessoal vai parar de me zoar minha calvície, né? Falando, o calvo do Cinemania. Véi, você para de graça e começa o tratamento, porque eu tô vendo aí que o negócio tá complicado. Então, usando o meu cupom Cinemania, você vai ter 40% off, mais frete grátis no seu primeiro pedido. Então vai no link na descrição ou no comentário fixado, usa o cupom Cinemania, porque, bom, cosplay de Jacob Goodnight é só pra quem quer. Falando em se tratar, beleza, até agora tava parecendo tudo muito sério. Até o filme meter um hip hop do nada. Nada combina mais com jovens dos anos 2000 do que hip hop. Se fosse eu, teria metido uma Evanescence. E esses jovens, entre aspas, são os delinquentes que estão sendo levados de uma penitenciária municipal. O filme até apresenta eles graficamente, porque isso é supostamente muito maneiro. Russell, preso por receptação de roubo. Richie, preso por fraude por computador e mais 2 caras que eu já comento. Além deles, temos 4 detentas também. Já posso até sentir o cheiro de estereótipo no ambiente. São 4 minas se respeitando mutuamente, como vocês podem ver. Olha aí, ô vagabundo. Essa moça educada é a Christine, presa por agressão grave, e a loira, tem que ter uma loira, é a Zoe, presa por roubo. Ninguém pensou na possibilidade de contratar uma atriz que não parecesse uma modelo da Victoria's Secret. São as enjauladas mais bonitas de todos os tempos, com peles perfeitas e cabelos sedosos, devem estar recebendo tratamento de luxo. Tanto que essa daí tava até com fone de ouvido e um MP3. Melhor prisão da história. Se você for alta, magra e sexy, claro. Vai se ferrar. Só pra pontuar, a atriz da Zoe, a Rachel Taylor, é a mais conhecidinha dessa época aí. Fez Transformers, fez Jessica Jones, fez Imagens do Além, aquele remake de Shutter. Enfim, além delas, tem essa tia também, que
faz muita coisa no filme. Na verdade, eu não sei bem o que ela é, mas uma agente penitenciária não confiaria deixar a bolsa aberta do lado de uma ladra de bolsas. Voltando pros caras, temos o Michael preso simplesmente por espancamento. E veja bem, ele é o ex dessa mina, a Kira, que foi presa por ter uma boca sexy. E toma mais hip hop na sua cara. Maneiro, hein? Só tem careca nesse filme. Dentro do ônibus rola aquele abuso psicológico básico e os caras começam a cair na porrada. Rola alguns comentários também sobre o braço do policial e até uns flertes entre eles. O grupo estava indo para um hotel chamado Blackwell, cuidado por esta senhora simpática chamada Margaret. O intuito era fazer uma faxina nesse lugar para reabri-lo e servir de abrigo para os sem-tetos. E esses presos iam ser os faxineiros. Fazendo isso, eles teriam uma redução de 1 mês na pena. Mas é sério, essa mina estava presa, você tem certeza disso? Bom, a senhorinha faz um tour com eles e conta mais sobre o lugar. Aparentemente, o hotel continha passagens secretas e espelhos falsos, além dos últimos 2 andares estarem inacessíveis por conta de um incêndio que matou o tal Blackwell e mais pessoas. Então, por ser perigoso, eles não poderiam entrar lá de jeito nenhum. Eles vão entrar com certeza absoluta. Além do mais, não queremos que seus pais nos processem se algo acontecer a vocês. Pais? Só falta me dizer que esse povo tem menos de 18 anos. Eu juro que eu vou embora. O Michael começa limpando o banheiro pra deixar de ser boneco e ele sente umas pisadas fortes no teto. Só que a câmera mostra um safadão olhando pra ele através de um buraquinho. Acontece com a Christine também, só que essa pessoa já tava com um machado nas sombras, pronta pro abate. Infelizmente, a Kira puxa a mulher pro quarto antes disso. E essa daí é só uma cena chata delas conversando sobre blá blá blá, e o meu ex tá blá blá blá, e o policial tá blá blá blá, e os catalisadores do problema real são Rich e o Tyson. Rich diz que existe um cofre pertencente ao Blackwell, o dono do hotel, mas que foi esquecido depois que aconteceu o incêndio. Como o lugar tem passagens secretas, o negócio era só encontrar a certa e já era. Eles estariam ricos. É moleza. Valeu, Riquinho. Eu tô dentro. Mas antes temos umas cenas de aprofundamento dos personagens, o que não é ruim, mas que não serve pra muita coisa na trama. O que me deixa impressionado é que o policial Williams não sabia que a gótica da Kira trabalhava pro animal do Michael e foi namorada dele antes de ser presa. Graças a vocês, o animal tá aqui e fica no pé dela o tempo todo. Tá bom. Caramba, falou igual a mim agora. Eu não sabia. Não, você não sabe de nada, você é um inútil. A primeira meia hora do filme é quase uma bosta de um Big Brother. Eles ficam confinados nesse lugar e precisam se aguentar. Detalhe que a Melissa, aquela do fone de ouvido, foi presa por salvar uns cachorros de alguma situação de morte, só que ela se deu mal. Aí aparece um cachorro do nada de um buraco. Acontece que essa cena gera uma outra lá no final que é muito boa, vai vendo. Temos então algumas cenas de bunda, né, por que não? Só que não gratuitamente, por incrível que pareça. Quando a Kira está tomando seu banho de princesa, o cara que olha pelo buraco vê a sua tatuagem de uma cruz gigantesca nas costas. O Michael aparece e começa a fazer o que faz de melhor: espancar as pessoas. Novelinha meio xarope essa aí, hein? Corta para as patricinhas de Beberibe Hills, que eu não tô nem um pouco interessado em ouvir elas falando de depilação de sovaco. 2 velhos conversando. Sério, eu vou esquipar. É um bom sujeito, não é? Tem todos os dentes? Tá, essa foi boa, eu vou usar. Rich e Tyson entram num andar proibido pela Margaret, que os levaria diretamente para o quarto do cofre. O Tyson consegue arrombar porque ele foi preso por invasão de propriedade. Roteiro supremo. Eles entram nos corredores escuros em busca desse cofre, mas só o que encontram é uma garrafa de bebida. E em seguida, um defunto que se encontrava morto. Esse tá morto. Como ele estava com os olhos arrancados, o Rich entra em parafusos, pois o corpo não estava queimado. O cadáver estava fresco. O Lionel Rich sai correndo, mas não consegue encontrar a saída. Repentinamente, um elevador se abre atrás dele e dentro estava o carecaço, com uma corrente e um gancho de carne na ponta. Famoso Cleitão, e enfia o gancho na perna dele. O maluco é arrastado até o elevador e já é Elton. A próxima é a tiazinha da penitenciária. Coitada, até pensa em trocar a aliança de mão. Olha só que lindo, tá pensando que vai casar. Mas não demora muito pro elevador decidir parar naquele andar proibido. Tem um detalhe: sempre aparecem moscas perto da pessoa quando o assassino tá prestes a atacar. Bom, ele agarra a mulher pelo pescoço e sacaneia ela no teto. Depois, com toda a delicadeza do mundo, ele posiciona a mulher confortavelmente e com o seu dedão grosso de exame de próstata e sua unha de camelo bombado,
ele arrebata o olho esquerdo da minha tia. As adolescentes de 30 anos decidem tentar fugir do lugar por aquele buraco que o cachorro entrou. Só que a Kira vai tentar escapar, enquanto a Christine vai ficar por algum motivo que eu não sei qual é. Quando a Emo vai subir numa janela, do que parece ser uma cozinha, as moscas aparecem novamente. E daí ela cai da mesa e arrebenta o rabo no chão. Vou falar nada porque seria exatamente o que ia acontecer comigo. Segundos depois, o elevador se abre e ela vê o cabuloso. Ah não! Cair de novo é sacanagem. Pra deixar de ser songa, o maluco enfia o gancho no trapézio da garota e ela sai sendo arrastada. Se liga na cara de fumado que ele tá. Deve tá doendo um pouco. Finalmente, o inútil desse policial e as duas minas é ótimo, né? Descobrem o que tá acontecendo. Quando o Williams e a Christine entram no elevador, pinga sangue no braço dela. O sangue e o cabelo daquela tia. O resto invade o andar proibido e é muito engraçado porque o Michael, que era pra ser o babaca, começa a ser humilhado pela Zoe. Assim eles vão encontrar a gente, idiota! E o Tyson ainda tá perdido nos corredores. Qual o tamanho desse lugar? Não deve ser tão grande assim. Sorte dele que quem aparece por trás é o policial. Quando ele começa a descrever o assassino, ele diz que o cara é enorme, mas não diz que ele é careca, o que seria uma característica óbvia, mas tudo bem. Ele diz que o cara tem um buraco na cabeça. Daí o Williams lembra que quando atirou naquele homem no começo do filme, ele deixou justamente um buracão na cabeça dele. Agora me explica como esse cara sobreviveu com um buraco gigante no crânio. Algumas teorias dizem que ele se embalsamou, mas isso não é explicado, pelo menos nesse filme. Por isso aparecem moscas quando ele tá por perto, porque a cabeça dele tá podre por dentro. Até o policial fica surpreso que ele tenha sobrevivido. A questão é que ele pegou a Kira, e isso faz lembrar o Williams, de uma maneira bem expositiva, inclusive, que o assassino matou todas as vítimas, menos uma, só porque ela tinha tatuagens de cruz. Convenientemente, a Kira tinha uma tatuagem gigantesca de uma cruz nas costas. Daí, a pior coisa que esse policial poderia fazer, ele faz: se separar dos dois personagens, deixando só um taser com eles. Só que, infeliz ele foi, porque metros à frente, ele leva um ganchão no maxilar sem piedade nenhuma. Isso aqui foi surpreendente pra mim, visto que pelo menos eu pensava que esse policial seria importante pra trama. Afinal, ele estava lá no prólogo do filme. Mas não, ele já morreu agora sem nenhum tipo de redenção para com o assassino. É uma quebra de expectativa, mas que se desenvolvessem o arco dele, talvez tivesse sido melhor. E fala sério, ele poderia ter desviado. Ele viu o gancho vindo lá da esquina, então morreu porque quis. O grupo acaba encontrando um bar abandonado e eles nem se perguntam por que as lâmpadas estavam acesas se estava abandonado. De qualquer forma, eles ficam lá fumando e falando merda até que o casal gonorreia sai pra dar uma agasalhada no croquete. O assassino está farejando a Kira e percebe que ela tem algumas tatuagens de cruz, e isso deixa ele muito desnorteado. Oh, minha coluna! My back! Quero perguntar de quem foi a ideia de deixar homens e mulheres sedentos por sexo juntos num hotel abandonado sem supervisão. O quê? É confiar demais que não vai rolar nada. Eu não sabia. Enquanto a Kira tá presa na gaiola, inclusive ela vê o Rich estiradão lá, o Jacob Goodnight aparece. E realmente, o Kane é um cara imponente pra caramba, mas ninguém perguntou se ele sabia atuar, né? Na minha opinião, ele é muito ruim. Sorte que o filme coloca bastante sombra no rosto dele, então no geral a gente não vê que ele tá fazendo uma expressão de bebezão, porque ele faz. Em paralelo, a Zoe já dá uma sacaneada no Michael, que tava achando que eles iam se pegar. Soldado caiu atirando no próprio saco. Caramba, isso é tão patético. Mas essa Kira passa o filme todo sendo arrastada por aí, e eu até agora não entendi o motivo. Entre alguns flashbacks, percebemos que o Jacob tem alguns problemas relacionados à infância, e ele tenta reproduzir isso na Kira, como ele ter sido torturado no chuveiro. E isso tem alguma coisa a ver com pecados. Abre os olhos e lave-se dos pecados. Lembra da primeira regra dos filmes slasher? Fez sexo, morreu. Mas aqui é levado realmente a sério, porque o Jacob instalou um sino embaixo da cama pra avisá-lo quando alguém tá fazendo isso. E ele fica com uma cara de abusado, muito engraçado. Os dois ficam meia hora nessa pegação, sem tirar a roupa nem nada, o que também é de se surpreender. Do nada, eles percebem, não sei como, que esse espelho do quarto é falso. Pra ser sincero, nesse rally rola eu acho que seria a última coisa que eles iam perceber. Então, subitamente, Jacobson arrega
arregaça o espelho e sai atrás dos caras. Eles conseguem se esconder num almoxarifado e tem a brilhante ideia de descer a garota até o átrio com um lençol. Beleza, até que isso poderia dar certo. E a cena é bem filmada, mas era de se esperar que o Jacobson iria deletar o cara lá em cima e a mina seria arrastada pelo próprio. Essa cena é boa. Ela acaba caindo com o lençol e prendendo a sua perna. E o carecão decide descê-la, porque ela tá pedindo, né? Eu quero descer! Quer descer, então vai descer. Ela só não imaginou que seria nessa velocidade. Ao bater no chão, ele tora o braço da desgraçada. E pra completar, olha a sacanagem. Aquele cachorro que ela mesma estava alimentando aparece e traz seus comparsas pra dar uma aproveitada na carne nova. Eles bebem o sangue e comem a carne da garota viva. Enquanto isso, o Michael continua sofrendo bullying da legalmente loira. Provocadora? Michael, nem carro você tem. Quando eles encontram o elevador, aparecem as moscas e em seguida o maligno a spray. Até que o Michael consegue meter uma porrada nele, mas o cara não desiste e vai de machado perseguir os idiotas. O bichão procura em todos os lugares do quarto, furibundo da cara, mas não encontra. Por azar, quando ele vai embora, o celular que a Zoe roubou acaba fazendo barulho. Se liga nesse zoom e na expressão do Kane. Bebezão demais, né? Agora é tchau pra Zoe, só que sem um mínimo de piedade. Quando ele pega o tijolinho da Nokia no chão, Jacob lembra da sua infância, em que ele gostava de ver umas mulherzinhas e tal, e a mãe dele o oprimia. Daí ele decide enfiar o Nokia na goela da Zoe. Engoliu seco. Imagina se fosse um tijolão. Tinha explodido a coitada. Nada beleza, o Michael encontra o Tyson e a Christine. E juntando os três não dá um. O sino denuncia de novo a localização deles. E o Jacob começa mais uma perseguição. É muito bom, porque depois que o Jacob inicia de fato a caçada, o filme fica muito mais divertido. As cenas de briga entre eles são bem loucas e muito bem dirigidas. Deixando o Michael pra trás, Tyson e Chris conseguem subir pelo teto do elevador. E ele até usa o taser na pata de monstro do Jacob. No fim do corredor dos mortos, os dois encontram a sala em que o assassino cultivava a sua coleção de olhos humanos. Como já percebemos, não houve incêndio bosta nenhuma. Quem matou todos foi o Jacob, já que os corpos tinham os olhos arrancados. Eles encontram a Kira na gaiola, mas o maldito já estava vindo atrás. O filme deixa claro que tudo que ele faz com as vítimas é uma consequência do seu passado, tendo em conta que a mãe dele, uma extremista religiosa, essa véia do capiroto, o mantinha em cativeiro na infância. Esse filho de uma três peito decide quebrar a coleção do cara pra chamar a atenção dele. Você quer morrer, né? E isso quase funcionaria, mas não seria tão fácil. O Jacob encontra o Tyson e dá um choque de taser nele, só pra depois esmagá-lo com uma mesa. Antes da Kira se livrar, adivinha quem aparece? A Margaret, a véia do capiroto. E vamos lá, todo mundo tava vendo essa vindo a 250 km por hora. Extremamente previsível a Margaret ser a mãe do Jacob, porque ela era a única sumida até então. Fora que na dublagem, a voz era a mesma. Por que essa ainda está viva? Por que será, né, minha senhora? Será que ele gostou da tatuagem? Ela conta, bem estilo explicação de vilão, que queria apenas o policial Williams, só porque ele tinha tirado no seu filho. O resto deles foi só um bônus. Basicamente, ela é uma religiosa extremista com as crenças erradas, que acredita na voz de Deus como seu guia. É óbvio que a voz de Deus, nesse caso, era a voz dela mesma. Então o Jacob era o filho pau-mandado dela, que mataria qualquer um que ela considerasse um pecador. E como os olhos são as janelas da alma, ele sempre arrancava os globos oculares das vítimas. E as tatuagens da Kira, por algum motivo, meio que dividiram os dois nessa hora. Pra ela, era uma blasfêmia, e pra ele, era uma delícia. Quando ela mesma decide matar essa pinta murcha, o Jacob reage e segura a própria mãe. Você não viu pecado! Ah, ele viu, minha senhora, pode ter certeza que ele viu. Muito bizarro, porque a Margaret era quem arrancava os olhos das mulheres originalmente, quando o Jacob era criança. Então ela era muito mais desgraçada do que ele. Eu fico imaginando que o Jacob seria uma espécie de Jason Voorhees, caso o Jason tivesse crescido com a Pamela Voorhees. Se por acaso ela fosse uma psicopata também, no caso ela era, então eu acho que teria acontecido mais ou menos o mesmo com ele. No momento em que ela pensa que seu filho entendeu a mensagem, ele arremessa a véia capirotesca na parede, em que ela é atravessada por 3 ferros pontiagudos. Depois de tudo isso, agora sim o maluco vai sair endiabrado pra matar geral. Ele leva a Kira até um quarto e fica anestesiado lá, traumatizado. É surreal o quanto as pessoas têm um espírito altruísta nesses filmes de terror. Eu já teria vazado daí há muito tempo, mas... A
Christine vai tentar atirar na cabeça do Jacob de novo. E o que acontece? Atira nele! Bem feito, pra deixar de ser otária. O cara tá pistola, ele levantou as duas pelo pescoço só no muque. Quando ele vai arrancar os olhos da Christine, o Michael aparece do além-túmulo e bate no cara com um cano. Com os golpes, sai até uns tapurus da cabeça dele. O careca, tentando encontrar os três, entra num quarto e olha pela janela. O Michael acerta a perna dele, a Kira surge por trás e lhe dá um sacode, a Christine manifesta-se e empurra uma cadeira nele. Vocês acham mesmo que ele caiu? Como um bom Jason Voorhees Piratex, o Jacob agarra o antebraço da Christine. Quase caindo, a Chris precisou meter um ferrão no meio do olho dele e o assassino cai da janela. Sim, eu vou zoar que ele caiu em um CGI horripilante. Um belo exemplo da famosa expressão gráfico de Play 2. Eu não me lembro de ter visto antes uma cena de CGI tão explícito num filme slasher. Óbvio que isso aí foi desnecessário, poderia ter sido algo muito mais simples, só precisava mostrar ele caído no chão, mas foram inventar moda. O importante é que ele caiu igual uma vaca e já era. Pelo menos por enquanto. A Kira, pra completar, ainda deu uma bela catarrada nele. Calma, revoltada. Não, a calça baixa mostrando o umbigo não. Apesar de não ser um filme ruim, de ter vários méritos, principalmente com a direção bacana e o personagem com um background simples, mas interessante, o filme recebeu críticas absolutamente ruins, tanto que no site dos tomates ele tem assombrosos 9% de aprovação pelos críticos. Por outro lado, ele fez um relativo sucesso com o público, tanto que ganhou uma continuação lançada somente 8 anos depois, em 2014, que trouxe até mesmo a Danielle Harris, eterna Jamie Lloyd de Halloween, para o elenco. Jacob Goodnight retornaria muito mais brutal e sanguinário em Noite do Terror 2. E caso vocês queiram vê-lo aqui no canal, não esqueça, deixe o seu like para ajudar no engajamento deste vídeo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito para não perder os próximos. Não esqueça também do seu comentário. Comenta aí, Mocalvão, porque assim eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e que você realmente sabe que ela chega para todos. Se você tem interesse em receber os vídeos antecipadamente, bem como ter o seu nome e a sua foto creditados aqui no final dos vídeos, considere ser um membro do canal, porque assim você recebe esses benefícios e me ajuda a manter o Cinemania de pé. Lembrando que os vídeos também estão disponíveis em formato de áudio no Spotify e no YouTube Music para você ouvir como podcast. Deixe um comentário lá no Spotify também. Muito obrigado a todos vocês, em breve eu volto para mais um vídeo e até a próxima. With the lights on, it's less dangerous.